FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão, Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, o assunto é logística. Para debater esse tema, vamos conversar com o professor da disciplina de logística do agronegócio, Carlos Renato Bueno. O professor da FATEC de Matão, Luiz Marquesan, é engenheiro industrial de formação e já atuou em empresas multinacionais, nas quais se especializou em logística, com participação direta na implementação de conceitos como manufatura enxuta. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje o nosso assunto aqui é logística. Para bater esse papo, para explicar melhor o que é logística, né? Estamos aqui com o professor Carlos Renato Bueno. Ele é professor aqui da disciplina Logística do Agronegócio, do curso de Análise de Processos Agroindustriais 1. Bom, Carlos, prazer tê-lo aqui conosco, né? E seja sempre bem-vindo, né? E agora você participando do FATEC Projetando o Futuro pela primeira vez, né? Obrigado, Esteves. É um prazer estar aqui conversando com você. Vamos ver se eu vou conseguir te auxiliar aí nessa conversa, bater papo com os ouvintes aí, com quem está querendo ingressar nessa área. Eu vou tentar te ajudar aí. Legal. Então, para começar, né, Carlos, queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco da sua experiência, da sua carreira profissional, também acadêmica. Oi, Esteves. Quando eu me formei, não tinha assim muitos cursos de logística. Na realidade, eu me formei em engenharia de produção. Eu sou engenheiro de produção formado na USP, eu me formei em 95. E aí, eu fui entrar... Em São Carlos, na USP de São Carlos. E eu, por obra do destino, eu fui trabalhar na Coca-Cola. Eu fui analista de logística, eu fui supervisor de distribuição da Coca-Cola, não aqui na região, eu trabalhei na região de Sorocaba, e eu virei gerente de logística, também da empresa. E isso me ajudou bastante, né? Porque a gente já tinha uma formação na área de logística pela engenharia de produção, já era um assunto muito estudado, e eu pude trabalhar na área. Eu fiz um mestrado na área de custos, enquanto eu estava na Coca-Cola. Trabalhei em outras empresas, eu trabalhei em um centro de distribuição enorme, gigantesco, de uma empresa de consumo grande aqui no Brasil. Você tem uma ideia, o centro de distribuição tinha mais de 120 mil metros quadrados. São mais ou menos 12 quarteirões quadrados, para você ter uma ideia. Professor Carlos, é uma tendência, hoje a gente viaja por aí, nas rodovias, principais rodovias, está tendo essa multiplicidade, né, de plantas, né, aqueles mega galpões. E acho que a maioria desses galpões é destinado aí à área de distribuição, né, de produtos, né? O que acontece? A estrutura que você precisa para coordenar um centro de distribuição eficientemente é muito grande. Então, compensa consolidar essas estruturas em grandes centros de distribuição, se a gente focar o custo do produto, tá? Por isso que a gente vê bastante centros de distribuição, principalmente na Anhanguera, porque está fácil ali, são vias de acesso muito rápidas, né? Então eles se concentram ali, é esse o motivo. Próximos também de onde são fabricados os produtos, né? Isso, próximo também de onde são fabricados os produtos, porque a região ali do entorno de São Paulo é uma região que tem muita fábrica, né? O senhor estava vendo uma estatística aí, numa revista especializada em economia, de que os sites, na verdade, não são sites também, né? Mas por trás tem essa logística aí muito complexa, né? Eles já conseguem 50%, né, do que eles comercializam
são entregues já em quase menos de 24 horas. Sim, o Mercado Livre entrou para mexer nesse mercado, digamos assim. Quando você centraliza as operações, você tem uma vantagem de custo. Mas quando você quer o que a gente chama de nível de serviço, ou seja, entregar rápido para o cliente, você precisa ter mais centros de distribuição e menores, muitas vezes. É isso que o Mercado Livre faz, ele fica mais próximo do cliente. Então, ele tem um grande centro de distribuição, mas na malha logística dele, ele tem outros centros menores. Que é a capilaridade aí. Isso é a capilaridade, porque ele fica mais próximo do consumidor. Com isso, ele consegue entregar em até 24 horas. É muito rápido. Agora, se a gente trouxer isso, então, para o chão de fábrica, também a logística está presente. E eu quero crer que hoje que cada vez mais a atenção das empresas está voltada para esse setor, né? No chão de fábrica, um papel importante da logística é o planejamento. Então, eu estava falando, eu trabalhei em empresas na parte operacional da logística e eu também fui trabalhar na área de planejamento justamente porque eu era da área de logística. Então, o que o planejamento faz? O que o planejamento faz na área de logística? Ele garante que a matéria-prima, os componentes, eles cheguem na linha de produção no momento que tem que chegar, não deixa faltar, porque às vezes uma linha de produção inteira para por falta de uma peça. Isso é um problema de logística, tanto de planejamento quanto de administração de fornecedores, que tem muito impacto na área fabril. Então, lá dentro de uma empresa tem os fornecedores, mas também tem os clientes, é isso? Dentro da empresa, a produção é cliente do seu almoxarifado de matéria-prima. Tá? Se não tiver o produto no almoxarifado lá, a matéria-prima, ou o componente que é utilizado na produção, a linha de produção vai parar. Isso com certeza. Bom, professor, é claro que isso também envolve cultura, né, organizacional, empresarial, né? Que exemplo prático que você pode citar aí de mudança da cultura, né? E da qual você participou ativamente, né? Olha, eu gosto de dar um exemplo. Não fui eu, não fiz sozinho, e na logística a gente trabalha sempre em equipe, mas quando eu entrei na Coca-Cola, para vocês terem ideia, quem é mais jovem não vai nem imaginar isso, mas os pedidos eram feitos na mão, era uma folha de papel que o vendedor tirava o pedido do cliente. Imagina essa informação. Talãozão mesmo. Talãozão de pedido. Então, esse talãozão de pedido depois tinha que chegar na empresa, alguém tinha que digitar aquele pedido no sistema, para depois aquele pedido ser separado e ser entregue para o cliente no dia seguinte. Imagina quanto tinha de erro nesse processo, porque primeiro tem que entender a letra do vendedor, depois o digitador não pode errar. Então, era muita coisa errada que acontecia. Acho que era 3% da carga voltava porque não tinha nem que ter saído da empresa, porque foi erro. E aí a gente colocou os handhelds na época, como se fosse um tablet. Então, o vendedor digitava ali no handheld o pedido do cliente, então não tinha como errar, porque você ia ver. Houve um avanço, então, aí. Houve um avanço. E aí aquele pedido automaticamente, quando chegava na fábrica, não tinha mais digitador, aquele pedido entrava no sistema de uma forma automática. Então isso daí evitava, no dia seguinte os erros caíram de 3% para menos de 0,5%. Bom, a gente vai então para o intervalo e na volta vamos dar continuidade a essa conversa sobre logística, né, com o professor Carlos Renato Bueno, aqui do curso de Análise de Processos Agroindustriais da FATEC de Matão. Tudo o que nasce forte tem raízes profundas. Há quase 80 anos, cultivamos tecnologia, inovação e gente comprometida com o futuro. E é com orgulho que apoiamos quem transforma conhecimento em força para o campo. Porque onde há educação, há futuro. E onde há futuro, a Marquesan está presente. Tatu, Civemasa. Duas marcas. Um só compromisso com a nossa terra. Marquesan, nossa história é mover o agro. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje conversando com o professor Carlos Renato Bueno.
O Carlos ministra aulas aqui de logística, né, do agronegócio, no curso de análise de processos agroindustriais. Carlos, conversamos alguns assuntos, né, no bloco que antecedeu esse. Agora eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse conceito de manufatura enxuta, né? O que é isso e como é utilizado aí na logística. Ô Esteves, manufatura enxuta, na realidade, é o sistema Toyota de produção. Então a Toyota mesmo é que faz carros. A Toyota, muitos anos atrás, ela tinha um desafio que era tornar suas fábricas eficientes para concorrer com os americanos, e eles conseguiram. E eles montaram o sistema de produção deles, baseado em conceitos diferentes dos conceitos americanos. Os americanos, assim, para reduzir o custo de um produto, tinha que produzir muita coisa do mesmo item. E os japoneses conseguiram quebrar essa lógica aí. Eles conseguiram montar um sistema de produção que você consegue produzir vários itens diferentes sem subir teu custo. E aí o que aconteceu? Os americanos foram lá e estudaram como que os japoneses faziam isso e criaram um método que para implantar nas empresas deles, para conseguir competir com os japoneses. Esse método foi chamado de sistema de manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing. Então, nada mais é que aprenderam com os japoneses como ganhar produtividade no chão de fábrica. Qual que é o foco do sistema de manufatura enxuta? É acabar com todo e qualquer desperdício. Só que para o japonês, transporte de um material, tirar do lugar A e colocar no lugar B, é desperdício. Então você tem que reduzir isso daí, ou eliminar. Tempo de espera de um produto para ser processado num centro de trabalho é desperdício. Espaço utilizado a mais é desperdício. Estoque é desperdício. Produzir além do necessário é desperdício. E aí o que o pessoal da logística começou a fazer? A levar esses conceitos da manufatura enxuta para a área de logística. Então, você enxerga um armazém, um local onde você armazena produtos, e você começa a entender onde tem desperdício e eliminar isso daí. Isso é mensurável? Isso é mensurável. A gente pode ver até no nosso dia a dia. Hoje tem bastante atacarejo, né? Que são aqueles supermercados que são atacado e varejo ao mesmo tempo. Você entrar lá nesses supermercados aí, você consegue fazer tua compra nas gôndolas que estão na parte de baixo, mas se você olhar para cima, tem uma estrutura lá que armazena uma série de produtos nos estrados de madeira, né? Esses estrados chamam pallets, e esse produto que está armazenado lá, essa estrutura onde está armazenado o produto, chama porta-pallet. Se você olhar para cima, você vai ver que tem um monte de pallet que é baixinho e sobra um monte de espaço naquele lugar onde o pallet está lá. Aquilo lá é desperdício. Então a gente começa a entender onde colocar cada produto, em que local que colocar cada produto, como estruturar esse porta-pallet, para que você aproveite o espaço da melhor maneira possível, porque senão você tem um espaço que metade está ocupado pelo pallet e metade está ocupado por ar, né? Porque o pallet é pequenininho, perto do espaço que está disponível. Isso é um exemplo. Outro exemplo é onde que cada mercadoria está localizada nesses porta-pallets. Então, aquilo que você aquele tipo de mercadoria que toda hora você tem que acessar no seu almoxarifado, no seu armazém, tem que estar perto para você andar menos para chegar nessa mercadoria. Então, tudo isso daí também é aplicação da manufatura enxuta. Agora, professor, vamos falar então da preocupação que a grade curricular aqui do curso de análise de processos agroindustriais teve, né, de inserir essa disciplina, né, de logística na grade curricular, e qual a importância dela para o curso. Olha, eu falo que é extrema importância para o curso, porque ela desenvolve no aluno a capacidade de enxergar todas as atividades, todas as tarefas que são executadas em cima de uma matéria-prima, desde que ela chega na empresa até que ela vira produto final.
E ele começa a desenvolver um raciocínio crítico em cima disso, onde ele vai perceber que, às vezes, é necessário gastar um pouquinho mais de recurso em uma determinada tarefa, para que as outras tarefas da sequência sejam feitas mais rapidamente, sem perda de tempo. Então, você enxerga a gente fala que a gente enxerga a big picture, né? A gente enxerga o quadro geral, né? A gente entende que, às vezes, mexendo em algumas atividades, a gente melhora o todo. O resultado, inclusive. E o resultado, inclusive, da empresa. Isso ele pode levar para qualquer lugar que ele esteja trabalhando, tanto no agronegócio, quanto na indústria, ou se ele tiver uma empresa, resolver abrir uma empresa de qualquer coisa, ele vai ter essa visão geral e saber gerenciar melhor o seu negócio. Bom, o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui, lembrando que temos um novo encontro na semana que vem, e é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão, Baldan e Marquesan.